Hello, tudo bem com você? Eu sou o professor Álvaro Cândido, estou aqui para mais um vídeo sobre agricultura orgânica em parceria com o Elder, do Agroeco Soluções, o canal do YouTube. Segue aí para você ficar por dentro de tudo sobre agricultura orgânica. E neste vídeo eu vou apresentar para você um cultivo de agricultura orgânica com gotejamento e mulching. Então são duas ferramentas importantíssimas pensando em otimização do uso da água. Então o gotejamento, por si só, em que se utiliza esses tubos de polietileno, ele já é um sistema em que aplica a água em forma de gotas. Então a aplicação ela é pontual, tem por característica não irrigar toda a área. Então ela vai aplicar água próxima da planta. Então um sistema muito recomendado para que você possa otimizar o uso da água e também não umedecer a área em que não tem a planta de interesse, reduzindo o crescimento, por exemplo, de plantas daninhas. O mulching, ele é outra técnica também muito interessante, em que você instala esse plástico e esse plástico ele reduz, pensando na irrigação, a evaporação de água no solo. Muito interessante. Eu queria destacar aqui nesse sistema específico, nós temos aqui um cavalete e ele tem aqui um regulador de pressão de 15 PSI, que é equivalente a 10 metros de coluna de água. Qual que é a importância desse controlador de pressão? Caso a pressão que o conjunto motobomba aplica aqui nesse ponto do sistema seja maior do que 15 PSI, esse controlador, regulador de pressão, ele vai regular a pressão para 15 PSI. E essa pressão, ela tem que ser compatível com a pressão do gotejador que está aqui dentro do microtubo. Tudo isso pensando para que a vazão do gotejador esteja de acordo com o catálogo. Então tem gotejador que aplica 1 litro por hora, 4 litros por hora, 8 litros por hora. Então tem que verificar no catálogo do produto qual que é a vazão e qual deve ser a pressão de serviço. É por isso que não existe uma receita de bolo para que você leve para todas as áreas. Você precisa analisar a topografia do terreno, tipo de solo, qual que é o tipo de cultura, qual que é o tipo de clima, para você dimensionar um projeto para atender de maneira eficiente a sua situação específica, tá? Então agora eu vou passar para o Elder para ele falar aqui sobre a agricultura orgânica com gotejamento e com mulching. Como que foi instalado esse sistema e quais são os desafios? Olá pessoal, eu sou o Elder do canal Agroeco Soluções. Muito obrigado, professor Álvaro, pela sua disponibilidade. Professor e demais que estão assistindo agora. Essa aqui é uma área nova dentro da nossa propriedade aqui. É uma área que foi planejada e a gente resolveu dentro de utilizando um critério de transição aqui, que a gente utiliza muito a aspersão, sistema de irrigação por aspersão. A gente observa que o sistema de gotejamento é um sistema muito mais eficiente para quem trabalha com olerícolas. E aí, pensando nisso, a gente estamos fazendo essa transição para gotejamento em toda a nossa propriedade. Aqui a gente tem 2 setores, são 96 canteiros. E esse sistema aqui ele tem aproximadamente 2 meses, é algo que a gente está implantando agora. O planejamento foi feito aqui através de uma empresa particular de consultoria e que veio aqui planejou esse sistema para nós. O que é interessante a gente falar sobre agricultura orgânica e sistema de gotejamento? A eficiência da água. Com esse gotejador a gente vai ter literalmente a água ali no pé da planta. Isso é muito interessante para nós porque a gente faz fertirrigação, por exemplo. A gente tem essa condição de fazer fertirrigação. E através de um estudo detalhado do solo e também da necessidade hídrica da cultura, a gente consegue observar nessa área aqui o que o solo está precisando e o que a planta também está precisando.
E aí, através disso, a gente faz a nossa fertirrigação. Na fertirrigação, hoje a gente coloca produtos biológicos. A gente tem aqui o Bio 01, que a gente coloca o bocashi, Iorim, que é um produto rico em fósforo. E aí a gente coloca outros adjuvantes também que vão facilitar o enraizamento das culturas, por exemplo. Então essa é a grande vantagem de se trabalhar com o gotejamento, pensando na eficiência da produção e na produtividade em si. E com o mulching a gente vai diminuir muito a evaporação da água no solo. Vai controlar a questão das doenças, o sistema de aspersão. Você vai ter muita água se acumulando sobre as folhas. E quando se tem água acumulando sobre as folhas, uma condição de temperatura elevada, que é o nosso caso, e umidade elevada, a gente vai ter muitas bactérias. A gente tem áreas aqui na nossa propriedade que já tem a presença de Yersinia. E Yersinia ela é responsável por grande perda da produtividade. E a gente não observa isso no mulch. Tanto as bactérias quanto as doenças fúngicas, elas reduziram muito a sua pressão. Então a gente tem essa vantagem, eficiência em todos os sentidos, na irrigação, controle de pragas, controle de doenças, uso do mulch, controle de plantas espontâneas, e isso acaba reduzindo, por exemplo, a nossa mão de obra para capinar isso tudo aqui. Então o mulching com gotejamento são alternativas assim que a gente considera hoje muito eficientes para quem trabalha com agricultura orgânica. Helder, você destacou aqui dois pontos importantíssimos. Você falou, vamos falar primeiro sobre a fertirrigação. Então, nesta área que você está aí, com alface, não tem como aplicar nutrientes agora, né? Porque está coberta com esse mulching. Então, os nutrientes, eles são aplicados via fertirrigação, ou seja, eles são aplicados via água, né? Junto com a água de irrigação. E como que é essa aplicação? Qual que é a frequência? Quantas vezes na semana ou no mês que é aplicado esse produto? A gente tem, na verdade sim, professor, a gente consegue ainda aplicar, fazer pulverizações foliares aqui. Tem aplicação? A gente faz uma pulverização foliar aqui com alguns produtos. Mas na questão da fertirrigação, a gente, segundo a literatura, a gente indica ali pelo menos 3 milímetros dos nossos produtos utilizados na agricultura orgânica, nesse caso aqui, 3 milímetros dos nossos produtos aqui por planta. Então o que a gente utiliza aqui? Biosal, que são sulfatos de ferro, sulfato de manganês, sulfato de potássio principalmente. O sulfato de potássio vai ajudar muito na formação da cabeça da alface americana, ela vai fechar, ela vai compactar mais, vai contribuir muito para a questão da sanidade da planta em si, questão radicular. Nitrogênio, no caso do bocashi, vai facilitar o enraizamento. Sulfato de magnésio, o que é o magnésio? Faz parte lá da molécula da clorofila. Manganês vai estruturar melhor a parede celular das plantas. Então a gente consegue trabalhar muito bem a questão da fertirrigação com gotejamento. E a questão do foliar, a gente coloca também esses biosais. Cálcio, vocês aplicam foliar? Cálcio, aplicamos foliar. A gente utiliza aqui ácidos fúvicos, úmicos, o próprio biosal que a gente coloca na raiz, que é esse mix de sulfato de manganês, sulfato de ferro, zinco e potássio, a gente faz aplicações via foliar também, via folha também. E aí, como o professor comentou, professor Álvaro, o cálcio ele é assim, um dos elementos super importante. Ele vai evitar, por exemplo, a requeima da ponta das folhas aqui, vai evitar que doenças se instalem aqui na área, vai deixar a parede celular mais rígida, assim como o silício que a gente também aplica aqui. E é isto. Mas outro ponto também, muito obrigado pela fala sobre a fertirrigação, que é muito interessante, tem várias vantagens, né, como economia de mão de obra para distribuir esses nutrientes na área. Você comentou um aspecto da comparação do molhamento da folha, né, que a aspersão, no caso, molha a folha e favorece o desenvolvimento de algumas doenças, já o gotejamento, ele não está molhando. É muito notável essa diferença aqui na área, das plantas que são cultivadas com aspersão
comparados às plantas com gotejamento? É muito notável. A gente tem aqui nessa área, por exemplo, que é uma área com 96 canteiros, a gente praticamente não tem ataque de bactérias. Por exemplo, as bactérias nessa condição de umidade e temperatura elevada, que é o nosso caso aqui, elas se desenvolvem muito facilmente nessas condições. No gotejo, por conta do mulch e o próprio sistema mesmo, do gotejamento, você não vai ter água se acumulando sobre as folhas. No caso da alface americana, vai se acumular bem aqui no próximo ao caule. E por isso que as bactérias normalmente elas começam a se desenvolver no início da folha, né? Mas no caso da ervínia, que é uma pectobactéria agora, né? Ela começa a desenvolver aqui, e aí ela forma aquela podridão, ela é conhecida como podridão mole das alfaces. E a gente não tem problema com bactérias aqui na área. E até fungo mesmo, a pressão é muito baixa. Então a gente tem essa vantagem de utilizar aqui o sistema de gotejamento. O que a gente observa no sistema de aspersão, a gente utiliza aqui na propriedade, mas a gente está nesse processo de transição, é a questão que onde a gente coloca mulch em sistema de aspersão, a gente tem inúmeros problemas com doenças, porque a água vai se acumular, vai ter uma maior evapotranspiração, acaba sendo um sistema ineficiente para nós aqui, para quem trabalha com olerícolas em geral. Sim, eu até comentei com o Elder sobre esse casamento, aspersão convencional e mulching. Esse casamento ele é um casamento que ele não vai dar muito certo, porque o aspersor ele vai aplicar a água em forma de chuva. Então essa água ela vai ser aplicada aqui em cima desse plástico do mulching e ela vai escoar para o meio do canteiro, ou seja, muita pouca água vai entrar nos orifícios que emergem a planta. A maior parte da água aplicada ela vai ser conduzida para o meio dos canteiros. E ela indo para o meio dos canteiros tem duas coisas que acontecem que não é desejável. Primeiro é plantas daninhas. E o segundo é que essa água vai ser aplicada longe do sistema radicular. Então para o mulching é muito indicado o gotejamento, como está nessa área aqui, que eles estão conduzindo aqui com muita eficiência, né? Vocês conseguem perceber aí no vídeo como que as plantas estão sadias. Então essa é uma maneira de se cultivar com eficiência de aplicação de água, reduzindo aí infestação de plantas daninhas, de doenças. Mas se você quer acompanhar todos os detalhes, acompanhe lá o canal do Elder, porque tem muita informação, não é tão simples assim, né? Conduzir aí uma agricultura de ponta tem muita informação a ser considerada nessa agricultura orgânica. E se você quer ficar por dentro também sobre irrigação, continue acompanhando os vídeos do canal, tá bom? Então, Elder, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, professor. Quem quiser também seguir o canal do professor Dr. Álvaro Cândido, eu vou deixar o link na descrição. E sigam lá, pessoal. Tem muitos vídeos bacanas lá sobre irrigação. Excelente canal. Muito obrigado, pessoal. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.